E eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias e logo depois fechar, não é? Nós vamos recitar um salmo muito conhecido de todos os irmãos. Salmo de número 1. Quantos irmãos tem mais ou menos habilidade de recitar esse salmo? Quem tem mais ou menos assim habilidade? Levanta a mão aí, bem alto, lá nos altos. 2 pessoas, 3 comigo. Então é preciso a gente ler. Vocês ficam à vontade. Pode ler na Bíblia, pode ler no Data Show. Fique à vontade. Diz assim então: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vai lá todo mundo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha ou palha, que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus, muito obrigado pela sua palavra. E eu sei que ela é sempre viva, poderosa, eficaz. Ela sempre faz aquilo que lhe apraz. E nessa noite, meu Deus, não será diferente. Que a tua palavra, ela acalme o nosso coração. Ela regue o nosso coração. Deus, edifique o nosso coração. Que a tua palavra nessa noite, Deus, trate o nosso coração. E nós saiamos daqui edificados em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos olhar alguns detalhes que eu particularmente não tinha atentado para esses detalhes, não é? Nós vamos olhar alguns detalhes. Este é um dos textos mais conhecidos e mais citado de toda a história cristã, é um dos mais. E nós geralmente citamos os 2 primeiros versos, especialmente os 2 primeiros versos, por causa dos nãos que lá estão. E hoje nós vamos trabalhar essa frase: 3 nãos que livram da infelicidade. Irmãos, quem não anseia em ser feliz? É o que mais as pessoas esperam. Ainda que esse desejo, ele é exercido um pouco contrário do que de verdade nós devíamos pensar. Porque, segundo a palavra de Deus, todos nós devemos pensar na felicidade das outras pessoas. Quando nós pensamos em fazer as outras pessoas felizes, então, naturalmente, nós somos felizes. E as pessoas também querem nos fazer felizes. Mas nós corremos atrás da felicidade. Então, hoje nós vamos aprender algumas coisas com respeito a isso. Mas, irmãos, quanto ao não, irmãos, olha só como isso é importante. A palavra sim está registrada na Bíblia 462 vezes. Enquanto que a palavra não está registrada na Bíblia 8.409 vezes. A palavra não, ela é usada por Deus, na maioria das vezes, como advertência. Deus nos adverte dos perigos que estão no nosso caminho. Deus usa a palavra não para expressar o seu amor. Quando Deus diz não, por exemplo, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, Ele está advertindo sobre o perigo que corremos se praticarmos tais coisas.
caso nós não controle nossos impulsos e os nossos desejos. Olha só, Deus ele começa a nos advertir com não faça, não faça, não faça. Antes de nós fazermos, para que quando vieram os impulsos, os desejos, nós nos lembremos que nós somos advertidos por Deus na sua palavra milhares de vezes. Deus diz não também quando a sentença já está determinada. Por exemplo, Deus disse não para Moisés: você não entrará na terra prometida. Estava determinado por Deus. Porque você não santificou o meu nome. No dia X, quando eu disse para você que era para falar a rocha, e você, irado, bateu na rocha. Aí Deus disse: você não entrará. Eu já havia determinado. Jesus disse não com respeito ao templo de Jerusalém. Mateus capítulo 24, os 2 primeiros versos. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. 70 anos depois que Jesus disse isso, o templo foi destruído, foi incendiado, e as enormes pedras, eu já disse isso aqui, as enormes pedras do templo, elas foram levantadas com barra de ferro pelos piratas à procura de ouro derretido nas fendas das pedras. Estava determinado. Deus havia dito não com sentença determinada. Então, meus irmãos, nós precisamos observar hoje esses 3 não. 3 espécies de perigos ao nosso redor. E ele cita, que eu quero dar uma clareada nisso. Ele diz assim, ele fala do ímpio, fala do pecador, fala do escarnecedor. Primeiramente, a gente tem a ideia do gênero humano, mas não é necessário a gente pensar unicamente, quando pensa em ímpio, numa pessoa. Mas você pode pensar na impiedade, um contexto de maldade, de perversidade. Ele fala também dos pecadores. Não está apenas no gênero. Pode ser uma situação também, um contexto de pecado. Mas de modo que ele nos adverte sobre perigos ao nosso redor. E um pouco do significado de cada coisa. Ímpios pode ser a pessoa que não crê, que nega a existência da fé, despreza a igreja, despreza tudo aquilo que é religioso, que é considerado sagrado. É aquela pessoa que despreza, aquela pessoa que declara não crer em Deus. Poderia ser o ateu. Pecadores são aqueles que não são perdoados, porque não reconhecem seus pecados e acham que não precisam de perdão. Porque, meus irmãos, se a gente fosse olhar só essa questão, pecadores, quem aqui de nós não é pecador? Nós teríamos então que nos afastar um do outro, não andar juntos. Mas ele não trata dessa questão de pecador natural assim, simplesmente, mas daquelas pessoas que não reconhecem seus pecados. Nós estamos aqui, irmãos, porque nós reconhecemos nossos pecados. E nós estamos aqui porque nós entendemos que nós precisamos do perdão de Deus. E por fim, então, escarnecedores são
zombadores, são as pessoas que zombam, que faz escárnio da palavra de Deus. E então agora vamos chegar lá, nos nãos como advertência de Deus. A primeira advertência de Deus, ele diz: não ande segundo o conselho dos ímpios. O feliz é a pessoa que não anda segundo o conselho. E eu quero que você preste atenção para isso. Quase tudo vai estar ali, e os irmãos podem anotar se quiser tirar foto, fazer alguma coisa para aprender. Andar segundo o conselho é concordar com a pessoa, com o que ela faz. É estar sob a direção daquela pessoa. Ela é quem dá as coordenadas. E a outra pessoa é obrigado a seguir o ímpio, porque o ímpio é o seu orientador e é o seu mentor. E é por isso, irmãos, que a palavra de Deus nos adverte da necessidade de não andar segundo o conselho, não andar segundo a direção dessa pessoa. Esse andar não é necessariamente o passo a passo do lado, mas é onde você está, você tem que seguir a uma pessoa que não tem vida espiritual, que não tem Deus no coração e que os desígnios da sua vida são maus. Amós capítulo 3, o verso 3 diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então ele concorda com o salmista dizendo que andar segundo o conselho dos ímpios é concordar com eles. Deus não proíbe a pessoa de andar com ou segundo o conselho, mas adverte que se você puder, se você não observar essas advertências, você pode depois ter complicações sérias com a sua vida. Depois você pode não conseguir mais retroceder nessas sugestões, na direção, nesse segmento do conselho do ímpio. O que fazer nessas questões? Irmãos, a palavra de Deus, aliás, nós somos salvos e perdoados. Nós somos salvos e perdoados e transformados por Deus, que eu creio que todos são, para conduzir, para liderar e não ser liderado. E essa é a grande questão daqui. Às vezes, você prefere, não, irmão, pode fazer que eu te sigo. Aí você vai seguir o conselho dos ímpios. Deus, ele nos salvou e nos chamou e nos colocou num lugar mais alto, para que nós sim, conduzamos as pessoas, orientemos as pessoas. Somos nós que devemos mostrar o caminho, como elas devem andar, e não elas mostrar o caminho que nós devemos andar, porque senão nós vamos andar no caminho segundo o conselho dos ímpios. Nós precisamos então, vamos liderar, vamos tomar posição, vamos dar bons conselhos, vamos organizar nossos pensamentos, fazer as coisas bem pensadas, bem elaborada, bem feita, mostrar direção, apontar caminhos. Vamos servir melhor. E aí sim, ao invés de nós termos que andar segundo o conselho dos ímpios, eles é que vão nos seguir.
Irmãos, este mundo precisa de direção. Este mundo precisa encontrar o caminho. E Deus nos chamou e nos salvou para isso. Segunda advertência. A advertência de Deus: não se detenha no caminho dos pecadores. Deter-se é parar para admirar, para contemplar o caminho. Esse, meus irmãos, é um passo mais profundo no abismo. A pessoa já está debaixo de uma direção ruim, mas aí ele passa a admirar, a contemplar com bons olhos. Lembre-se, os pecadores são aqueles que não reconhecem seus pecados e acham que não precisam de perdão. O caminho deles é livre, não tem a quem obedecer, não tem a quem temer, não precisam prestar conta para ninguém, podem fazer o que quiserem, pensar como quiserem. E aí a pessoa começa a admirar: que legal, que legal, eu não ter que dar conta da minha vida. E infelizmente, muitos, pessoas consideradas salvas por Deus, acham vantagem nisso. Eu não tenho que dar conta da minha vida para ninguém, pois você vai andar segundo o conselho dos ímpios. A pessoa começa a admirar. Deter-se é parar para contemplar, para admirar. Você poderia imaginar algum exemplo na sua vida? Quantas e quantas vezes já aconteceu comigo? Deve ter acontecido com você. Eu me lembro que uma vez nós estávamos indo para Teresina de noite. Não sei, não tenho recordação, mas me parece que não foi dessa vez, que nós sofremos um acidente. Mas eu só sei que nós estávamos indo para Teresina e, de repente, num estirão, nós vimos a lua, aquela coisa mais linda do mundo assim. A gente parece que estava bem pertinho da lua. Aí assim, vou tirar a foto, sei o que lá. Eu digo, vamos andar mais um pouquinho para a gente chegar mais perto. Depois eu me lembrei de chegar mais perto da lua. O quanto eu estava besta. Pois eu fiz isso, irmãos. Vamos andar mais um pouco para chegar mais perto. Aí depois foi que eu me toquei, que eu estava olhando para a lua. E eu não tinha como chegar mais perto. Mas sabe, meus irmãos, andar, às vezes a pessoa, deter-se no caminho, é quando uma coisa no caminho nos impressiona. E como tem muitas delas no caminho dos pecadores que nos impressionam, aí nós paramos para admirá-las. Sentar-se. Vamos ver bem aqui. Isso. Foi que eu parei, Jesus. Eu bati a mão aqui, passou, foi tudo. Então, meus irmãos, a terceira advertência. Deus adverte: não se assente na roda dos escarnecedores. Sentar-se com alguém é uma expressão de comunhão. Lembra lá do Apocalipse? Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa, cearei com ele, e ele comigo, sentaremos juntos. Sentar-se é uma expressão de comunhão, quando nós sentamos frente a frente. E olha só, primeiramente a pessoa andou pelo caminho dos ímpios, ela concordou em andar. Depois ela parou para admirar.
Aí agora ela senta para comungar. Meus irmãos, isto é um envolvimento com as mesmas coisas. É quando a pessoa está ali, pensando juntos, fazendo as coisas juntos, quando elas estão ali comemorando juntos. Quando a pessoa se envolve com as mesmas coisas, com as mesmas ideias. E é por isso que Deus adverte: não sente na roda dos escarnecedores. Sentar-se é a etapa final do caminho. A etapa final para o caminho da infelicidade. Pessoa agora concluiu que vale a pena estar com o escarnecedor. E não é preciso muito. Pense, dá só uma girada ao seu redor. Quantas e quantas pessoas que talvez você já orou com ele, e ele até orou por você, e orou com você, mas deram lugar, não estavam atentas, não foram obedientes a esses nãos, e aos poucos foram se envolvendo. Será que você conta nos dedos quantos você conhece? Talvez não. Talvez você não conta nos dedos a quantidade de pessoas daqui, de entre nós. Pessoas com muito tempo de conhecimento da palavra de Deus. Mas começaram a andar. Depois pararam para admirar. E depois sentaram-se para comungar. Sentar-se então é a etapa final do caminho da infelicidade. Eu não sei como você está hoje. Eu não sei como é que está a sua caminhada. Com quem você está caminhando. Mas se você, meu irmão, ou minha irmã, está andando segundo o conselho dos ímpios, ou já se deixou influenciar pelo caminho dos pecadores, lembre-se, você está se distanciando de Deus. Andar com o ímpio, contemplar, admirar o caminho do ímpio, vai aos poucos nos distanciando de Deus. Ouça o conselho de Deus. Ele diz: não, não, não. É necessário nós observarmos os nãos, porque Deus nos ama. Ele não quer que nós caiamos nos pecados deste mundo. Há muitas sentenças já determinadas. Enquanto elas não são executadas, Deus nos aconselha: ouça, enquanto é tempo, minhas advertências, porque geralmente quem se assenta na roda dos escarnecedores tem menos oportunidade de voltar. Quem se assenta na roda dos escarnecedores tem enorme dificuldade de sair de lá. O texto diz que os ímpios não prosperarão, porque eles são como a palha que o vento dispersa. E diz ainda que os pecadores serão culpados e condenados no dia do juízo de Deus. Os justos são tratados de modo diferente. Por que são tratados de modo diferente? O texto diz
que eles são como a árvore plantada junto às correntes das águas, que dá o seu fruto na estação própria e as suas folhas não murcham, não caem. Mas os ímpios não são assim. Por que que eles são diferentes dos justos? Porque os justos reconhecem os seus pecados e são justificados. Nós não somos justos só porque fizemos uma decisão. Eu aceito Jesus, meu Deus, mas como eu aceito? Não. Quando nós nos arrependemos, nós somos justificados por Deus dos nossos pecados. É Ele que nos justifica através do sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz. Porque ouvimos a advertência de Deus e não nos deixamos influenciar pelo caminho dos pecadores. Mas, irmãos, acima de tudo, porque nós encontramos prazer na palavra de Deus e nela nós meditamos. Irmãos, fugir do caminho, não admirar o caminho, não se assentar, só é possível quando nós somos justificados pelo sangue derramado na cruz do Calvário por nós. Quando nós mantemos as nossas vidas, como diz a palavra de Deus, os justos não são assim. Os justos, eles têm seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei meditam dia e noite. Por isso, eles florescem. Não é, nós, meus irmãos, não somos árvores. Ele diz, nós somos como as árvores. E as nossas raízes, elas se alimentam da verdade que nós paramos diante dela para refletir. Nossas raízes se aprofundam porque nós paramos diante da verdade de Deus. E ao invés de contemplar o caminho dos ímpios, nós contemplamos a verdade de Deus. E as nossas raízes então são alimentadas, nós absorvemos a seiva de Deus. E então nós somos bem-sucedidos. Nós florescemos como a árvore na beira das águas. Deus, Ele justifica nossas vidas do pecado. Ele é que apaga as nossas transgressões. Mas Ele quer que nós... E aliás, meus irmãos, eu queria terminar dizendo isso. Que nós soubéssemos muito bem aproveitar a nossa liberdade. Que nós aproveitássemos muito bem a liberdade que nós temos. Como eu disse aqui, Deus não proíbe ninguém de andar no caminho que Ele quiser. Mas Ele pode deparar com a pior das infelicidades. E meus irmãos, uma das coisas que eu tenho ouvido muito, as pessoas que nos conhecem, que já nos conhecem, já há um tempo, tanto não somente a Silvia e eu, mas como também muitos irmãos da igreja, e muitos os nossos filhos. Às vezes eles, irmãos, no momento do aperto, aí disse, pastor, ore por mim. Oh, pastor, eu já fui da sua igreja. Oh, mas olha como é que eu não estou. E é quando ele começa a contar, irmãos, só o bagaço de gente. Só os trapos de gente. Essa semana eu recebi um monte de ligações. Aliás, não vou dizer um monte não, mas talvez umas 4 ligações de pessoas pedindo socorro.
E todas elas passaram por aqui. Ah, eu conheço o irmão fulano de tal. Ah, eu fui discípulo do irmão fulano de tal. Teve gente aqui que foi discípulo do irmão Leonardo, do irmão Leandro, aliás. Teve outro aqui que citou, outras pessoas foram de, ah, eu era discípulo do irmão fulano de tal. Aí meu irmão pedindo oração, a vida só os trapos, porque andou no caminho dos ímpios, admirou, contemplou, se iludiu no caminho dos pecadores e sentou-se para a regalia dos escarnecedores. Acabou-se. Acabou-se. Como está você, meu irmão? Com sua cabeça. Olhe para você. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos sido assediados? Eu sei que vocês são assediados. Assediados pelo pecado. Assediado por pessoas com más intenções, intenções vindas do trono do diabo. Às vezes a pessoa não sabe que ele está sendo fustigado pelo diabo, mas é. Peça a Deus, diga: Deus, livra-me dessas coisas. Eu quero ouvir o teu não, ainda que seja muitas vezes, mas eu quero ouvir, eu quero estar atento, para quando tu me dizer não, eu dizer assim: obrigado, Jesus, porque tu me disse não, para que não caiamos, não venhamos a fracassar. Quantas vezes Deus disse não para você, e você ficou com raiva de Deus? Se você nessa noite está aqui e quer colocar sua vida diante de Deus, talvez dizer para Ele: Deus, naquele dia tu disse não, e eu não obedeci, e eu tenho pagado um preço alto, tenho me sentido tão mal, eu sei que eu errei, pequei, mas hoje eu quero me acertar contigo. Se você está aqui e ainda não entregou a sua vida para Jesus, essa é uma maneira de você se livrar do poder do pecado. Entregue sua vida para Jesus hoje. Se você desejar que eu ore por você, sai do teu lugar, dá um passo aqui na frente. Nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Vamos pedir a Deus que Ele tenha misericórdia, que Ele nos livre dessas tentações do maligno. Sai do teu lugar. Deus, Ele nos ouve. E meus irmãos, hoje Deus me deu uma certeza tão grande de que Ele ia estar aqui conosco. Deus hoje me deu uma alegria muito grande. Inclusive eu fiz agora à tarde uma caminhada, quase como dizia o salmista, andando e chorando e orando, sentindo uma alegria enorme no meu coração. E eu disse para Deus antecipado: Deus, obrigado, porque eu sei que Tu vai estar lá conosco, e Tu vai operar nos nossos corações, vai fazer maravilha nas nossas vidas. Você quer que eu ore por você? Sai do teu lugar, rapidinho, nós vamos orar. Ainda nós vamos ter a ceia do Senhor nessa noite. Eu quero pedir aos irmãos que fiquem em pé ou se ajoelhem, mas dê um sinal da sua reverência a Deus. Põe a sua mão no coração, diga para Deus: Deus, eu preciso de Ti. Deus, todas as vezes que Tu disser não, eu vou acatar, eu vou compreender que Tu me ama, que Tu queres o melhor para a minha vida, e eu vou Te obedecer, eu vou Te honrar, eu vou ouvir Tua voz, porque eu preciso de ouvir Tua voz. Grande e soberano Deus, obrigado, Senhor,
Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, pelas tuas advertências. Tantas vezes, Deus. Mas é porque o Senhor nos ama e nos adverte antes, para que nós não caiamos nessas armadilhas do mundo. E eu quero pedir, Pai, no nome de Jesus, por cada um dos irmãos, das irmãs, cada pessoa, Deus, Pai, que tu fale mais profundamente no coração. E nós, meu Deus, quando nós ouvirmos esse não do Senhor, nós nos alegremos por isso, porque o Senhor está nos livrando. Pai, nos ajuda a refletir na tua palavra, a meditar na tua palavra. Deus, se nós não fazemos como diz o Salmo, dia e noite, mas nos ajuda a meditar nela o quanto possível, o tanto possível, para que nós tenhamos uma vida mais espiritualmente forte, Senhor. Uma vida mais fortalecida no Senhor, na força do seu poder, na graça do Senhor. Nós sejamos revestidos do poder do Senhor, Deus. E quando vierem os ataques deste mundo, Deus, as ilusões, as tentações, as armadilhas, o Senhor nos guarde, o Senhor nos livre. E nós, Deus, tenhamos o prazer de andar com o Senhor e não no caminho dos ímpios. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. E eu te agradeço por isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, minha querida irmã, em nome de Jesus.